Salve, galerinha! Eu disse a vocês que nesse segundo vídeo, Titi Roger aqui iria falar sobre os heróis. A gente se encanta, né, menino? Quando vai pro cinema e vê aqueles heróis loucos, simplesmente conseguindo tudo que a gente queria fazer. Por exemplo, pulando de um lugar pro outro, sendo o Homem-Aranha, ou se vestindo de preto, sendo extremamente misterioso e bilionário como o Batman, ou então o cara tendo um poder extraordinário como o Superman. A gente se encanta com esses super-heróis. E a gente vê que no cinema lota, fica cheio, a galera adora eles. Mas veja que engraçado. A natureza de um super-herói, ou a ideia de um super-herói, é alguém que não se vangloria acerca daquilo que faz, não é? Aquele que vai, vence, destrói, derruba os monstros, mas não cobra nada, faz isso de graça. Você já viu alguma coisa acontecer de graça no mundo capitalista? Mas os heróis são assim. E o paradoxo é que as pessoas que produzem essa ideia de que alguém vai fazer as coisas de graça lucram muito. Os produtores, os diretores, as pessoas que organizam, que investem na produção desses filmes, ficam milionários ou permanecem milionários fazendo esses filmes. Mas o que eu queria falar com você é: por que o herói nos encanta tanto? Sabe por quê, galera? Porque a gente sai do nosso dia a dia, da nossa normalidade. A gente entra naquele mundo ilusionário que é o mundo cinematográfico que a gente adora. Sai do nosso cotidiano, das possibilidades que a gente tem, dos limites das leis da física. A gente se encanta por isso e a gente vai, e a gente consome, e a gente adora. Mas a essência do herói, ela dialoga de maneira paradoxal, contrária a esse herói que a gente vê aí. Por exemplo, você sabia que os heróis na Grécia Antiga, né, média século V a.C. ou anterior a isso, são heróis que eles se mostravam, eles queriam se mostrar. Por exemplo, o herói de Ilíada, o famoso herói Aquiles, ele quis ir para a guerra de Troia, sabe para quê? Para que seu nome fosse falado na posteridade. Ele sabia que se ele fosse para a guerra de Troia, ele morreria. E ele sabia como ele morreria, porque o calcanhar era a fragilidade dele. Mesmo assim, ele quis ir, pôs a cara no mundo, quis ser visto. O herói tem a ver com a honra da continuidade do seu nome. O herói entra para a história na Grécia Antiga. O nosso herói contemporâneo, embora ele faça coisas extraordinárias, ele não quer ser conhecido publicamente, pelo menos não a sua identidade pessoal. Isso é um antagonismo interessante entre aquele herói e esse herói. Você sabia que a primeira história, a história reconhecidamente mais antiga sobre heróis, é a Epopeia de Gilgamesh? Há tabuletinhos, porque na época eles escreviam em tabuletinhos, a escrita cuneiforme, tabuletas de argila. Eu estou falando da Mesopotâmia, né? 2000 anos antes de Cristo, escreveram uma história sobre um personagem chamado Gilgamesh, que enfrentava a primeira grande enchente do mundo, parecida com aquilo que aconteceu com Noé. E Gilgamesh, ele também era um herói contraditório, parece muito em alguma coisa com esses heróis de hoje. É tão interessante que existem continuidades. Como é que hoje a gente está há 4.000 anos de quando Gilgamesh mais ou menos foi escrito, e como é que a gente permanece tão igual? E Gilgamesh foi escrito em outro continente, né? Lá no Oriente Médio, na Mesopotâmia, e ainda assim a gente se reconhece os heróis de hoje como o herói de Gilgamesh. Mas veja, quando você for ver um herói, tente se apaixonar pelas características importantes e sofisticadas que alguns têm. Por exemplo, você vai ver o Batman. Existem alguns filmes do Batman que são extraordinários. O filme O Batman, o Cavaleiro das Trevas, faz reflexões geniais sobre a natureza humana. Nós somos bons por natureza ou somos egoístas por natureza? A gente vê ali claramente personagens que são antagonistas, né? Como o Coringa, que são maquiavélicos, são personagens que nos encantam também, porque parece que há alguma coisa boa, alguma coisa possivelmente boa ou lógica em algumas atitudes de personagens ruins. Isso é muito interessante, como é que isso nos atrai cada vez mais. Curta, quando você for ver, se encante com os heróis, mas saiba que existe toda uma filosofia por trás. O nascimento dos heróis, tal qual a gente conhece, ele veio dentro de uma ideologia que visava propagar uma ideia política. Por exemplo, se a gente for pensar no primeiro herói
desse tipo de herói que patrulha a sociedade a partir de um desejo nacionalista, a gente vai lá no Capitão América, né? E o Capitão América que nasceu ali durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, o primeiro HQ, história em quadrinho do Capitão América, ele dando um soco no... Quer dizer, o Hitler, ali o grande malfeitor da Segunda Guerra Mundial, né? O nazista, o alemão. Então você vê, e posterior à Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, a mesma coisa, os quadrinhos sempre dialogando com o poder de alguém versus um inimigo. Em especial, durante a Guerra Fria, o poder dos Estados Unidos versus a União Soviética, né? Normalmente os inimigos eram russos. Isso a gente vê também em filmes de espionagem. O cinema então tá repleto de ideologia. Curta, cara, mas saiba dessas coisas. Então, dito isso tudo, você curtindo pra caramba aqui nosso canal, eu queria dizer uma coisa a você. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Peça outras coisas. Se você quer que eu aprofunde nesse assunto, diga também que eu falo mais. Eu tenho mais coisa para dizer, tá certo? No meu repertório. Se você realmente se interessou, se inscreva, amigo. Você sabe, aluno, quanto eu gosto de você. Então se inscreva, curta com Titi essa emoção de estar aqui no YouTube. Se inscreva, mas compartilhe também e dê like também. A gente vai se divertir muito. Isso é só o começo, isso é só o segundo vídeo. Titi Roger ama você. Abraço, beijos, tchau!